Olá, gente. Como eu havia comentado no final do vídeo anterior, eu vou resolver alguns exercícios da lista de apoio. Chegou às minhas mãos duas listas de apoio. A primeira delas tinha só dois exercícios que eram... Um era bem simplesinho, nada de especial. O segundo, a gente já tinha resolvido um exercício parecido, né, da montanha-russa, na lista principal dessa semana. Então eu vou começar resolvendo alguns exercícios dessa lista, que eu tenho em mãos, uma lista com 15 exercícios. Vou começar pelo exercício 2. Bom, o enunciado desse exercício é o seguinte: considere novamente as mesmas partículas do exercício anterior, mas agora as posições variam com o tempo. Então, no exercício 1 dessa lista, dava duas partículas, a posição de duas partículas e a massa de cada uma delas, e pedia para determinar o centro de massa. Então é a posição entre essas duas partículas que representaria o centro de massa, ou a posição onde as forças pesos, as forças peso, as duas partículas serão iguais. E aí ele fornece, nesse exercício, no exercício 2, as equações que regem a posição das duas partículas em função do tempo. E da velocidade, percebam que a equação da partícula A é 3 mais Vt e xb é 9 menos Vt, sendo que a velocidade nas duas equações é igual a 3 cm por segundo. Então a velocidade das duas partículas é a mesma. No primeiro item, pede para calcular a posição do centro de massa, que agora também varia com o tempo. No primeiro exercício, as duas partículas tinham posições estáticas, logo o centro de massa também tinha um valor estático. Agora que a posição das partículas varia com o tempo, a mesma coisa vai acontecer com o centro de massa. No primeiro exercício da primeira lista que eu resolvi, tinha um exercício, né? O exercício pedia para a gente calcular o centro de massa de 5 partículas, 5 objetos, 5 pontos materiais. Só que aquelas partículas estavam distribuídas num plano, então a gente tinha que considerar os valores de x e y daquele centro de massa. Só que essas duas partículas desse exercício, elas estão num único eixo, por isso que elas só têm a variação de posição no eixo x. Elas não têm variação no eixo y, na dimensão y. Então acaba sendo um pouco mais simples. Vamos brincar um pouco com essas equações, né, de maneira até entender o que foi pedido no primeiro exercício. Vamos considerar para t igual a zero. Para t igual a zero, quais são as posições dessas partículas? Para t igual a zero, então xa de zero vai ser 3 mais 3t, 3 mais 0 é igual a 3 centímetros. 3 vezes 0, 0, 3 mais 0, 3 centímetros. E a posição de B, para t igual a 0, 9 menos 3t igual 9 menos 0 igual 9 centímetros. Quer dizer que, no instante inicial, as minhas partículas estão, A e B, estão respectivamente na posição 3 e 9 centímetros de distância em relação ao ponto de origem. Como é que eu calculava o centro de massa? Então, a posição do centro de massa é igual à somatória
da massa vezes a posição, MI vezes RI, dividido pela massa total, ou a somatória das massas. Como eu tenho só duas partículas, fica bastante simples. Então, a massa da partícula A vezes a posição da partícula A massa de A é 1 vezes 3, mais a massa de B, que é 2, vezes a posição. A posição é 9, dividido pela massa total, que é 1 mais 2 igual a 3. Isso vai dar 1 vezes 3, 3 mais 18, que dá 21. 21 dividido por 3 é igual a 7 centímetros. Então essa era a posição do meu centro de massa. Isso era para o exercício 1. Né? Eu posso até aproveitar para o exercício 2, estudando qual era a posição tanto das duas partículas quanto do centro de massa no instante t igual a 0. No entanto, como agora as partículas elas se movimentam, quer dizer que num instante diferente de 0, a partícula A não vai estar mais na posição 3, a partícula B não vai estar mais na posição 9 e, consequentemente, o centro de massa não estará mais na posição 7 centímetros. Então é isso que a gente precisa encontrar. A gente precisa encontrar a equação que permite localizar o centro de massa ao longo do tempo. Não é necessário fazer nada muito mais complicado do que a gente já fez. É só lembrar que a posição agora do centro de massa, quando a gente calcula a somatória da massa vezes a posição, dividido pela massa total, essa posição já não é mais um número fixo, ela é uma equação. Então basta simplesmente a gente colocar as equações das duas partículas nessa formulinha. Vamos lá. Então a posição do centro de massa vai ser... Vamos fazer primeiro da partícula A. A massa da partícula A é 1 vezes a posição da partícula A é dada por essa equação. Então vai ser 3 mais 3t. Então essa é a posição da partícula A. Mais agora calcular esse termo para a partícula B. A massa de B é igual a 2, que multiplica a posição, ou a equação que dá a posição da partícula B. 9 menos 3t. Percebam que aqui eu já substituí o v pela velocidade dada. E tudo isso dividido por 3, que é a massa total. 1 mais 2. A posição do centro de massa será igual. Bom, fazendo a distributiva aqui, como eu vou ter exatamente os mesmos termos, 3 mais 3t, mais, fazendo a distributiva aqui, 2 vezes 9 dá 18, menos 2 vezes 3t vai dar 6t. E tudo isso dividido por 3. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar esse 3 do denominador, porque eu percebi que todos os termos do numerador são múltiplos de 3. Então eu posso fazer o seguinte, 3 que multiplica... Aliás, vou fazer até uma coisa antes, né? Dá para simplificar bastante isso. Vai ficar 3 mais 18, 21. 3t menos 6t vai ficar menos
3t dividido por 3. Agora sim eu posso simplificar o denominador. Os termos que estão no numerador ainda são múltiplos de 3. Então eu posso fazer 3 que multiplica. Que número multiplicado por 3 vai dar 21? É o 7. Menos t dividido por 3. Então eu simplifico 3 com 3. Então a equação que permite localizar o centro de massa ao longo do tempo é igual a 7 menos t. Para ficar um pouco mais correto, né? A posição do centro de massa em função do tempo é igual a 7 menos t. Tudo bem? Então esse é o item A desse exercício. O item B, ele pede para a gente calcular qual é a posição, ou quais são as posições do centro de massa para t igual a 0 e t igual a 7 segundos. Bom, nesse caso basta simplesmente substituir hora por 0 e hora por 7, e a gente descobre que a posição do centro de massa para t igual a 0 é igual a 7 centímetros, como a gente já tinha determinado anteriormente, que até no exercício anterior. Agora a posição do centro de massa para t igual a 7 segundos vai ser 0 centímetros, porque vai ficar 7 menos 7 igual a 0. Tudo bem? Item C. Qual é a unidade de XA e XB? Centímetros, né? Como a gente já estava tratando desde o começo. Já era uma unidade já dada desde o exercício anterior. Item D. O que representa o número 3 na expressão XA e o 9 de XB? Então, o que representa esse 3 e esse 9? Esse 3 e esse 9 representa simplesmente a posição dos respectivos corpos, né, respectivas partículas, para t igual a 0. Quando t é 0, um instante inicial, esse termo das duas equações são zerados, então o XA assume o valor de 3 centímetros, o XB assume o valor de 9 centímetros. O item E pede para fazer um esboço desse cenário. Isso daí não é muito interessante para a gente fazer. Não acredito que seja muito difícil para vocês. O item E já é um pouquinho mais interessante, embora seja razoavelmente fácil. Ele pede para calcular a velocidade do centro de massa. Digo, item F. A velocidade do centro de massa. Bom, é um exercício bastante simples, mas é sempre bom lembrar desses conceitos. A gente sabe que a posição do centro de massa em função do tempo é igual a 7 menos t. Ele quer que a gente calcule a velocidade do centro de massa. A velocidade, como vocês devem se lembrar, é igual à derivada da equação posição, então é a derivada de x de t em relação a t. Se eu derivar essa equação em função de t, 7 é uma constante e vai embora, então fica menos a derivada de t é 1 centímetros por segundo. Para quem ainda não pegou a questão de derivada, quando a gente deriva, normalmente significa reduzir 1 grau de uma equação. Essa é uma equação do primeiro grau, porque o t está elevado a 1. Né? Não aparece, mas o t está elevado a 1. Quando a gente reduz o grau,
de uma equação do primeiro grau vira uma constante, ou seja, só um número. Por quê? T elevado a 1, uma vez derivado, esse termo vai para baixo multiplicando. Então, o derivado vai ficar menos, porque derivar não muda o sinal, geralmente. Vai ficar 1 vezes t elevado a 1 menos 1, que é igual a menos 1 vezes t elevado a 0, e qualquer número elevado à potência 0 é igual a 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1, que finalmente é igual a menos 1 centímetros por segundo. Então esse é passo a passo como faz para derivar esse termo menos t. Bom, agora que a gente calculou a velocidade, o item F também pede para a gente calcular o momento linear do sistema. Esse é um dos motivos, né, do interesse da gente calcular o centro de massa. Eu posso calcular o momento linear do sistema através do momento linear do centro de massa. Então vai ser massa total vezes a velocidade do centro de massa. Momento linear do centro de massa seria igual. Massa total é 3 kg vezes menos 1, igual a menos 3 kg centímetro segundo a menos 1. É uma unidade meio estranha. Finalmente, no item G, ele pede para a gente calcular a soma dos momentos lineares das duas partículas. Quer que a gente calcule o momento linear total do sistema. Vai ser o momento linear de A mais o momento linear de B. Então isso vai ser igual a massa de A vezes a velocidade de A mais a massa de B vezes a velocidade de B. A massa de A é 1 vezes a velocidade de A é 3 mais a massa de B é 2 e a velocidade de B também é 3. Só que por conta da direção de B, né, está indo nessa direção, a gente considera que é negativo. Então é menos 3 centímetros por segundo a velocidade. Então aqui vai ficar 3 menos 2 vezes menos 3, menos 6, que é igual a menos 3 centímetros por segundo. Opa! Isso aqui não é velocidade, isso aqui é momento linear. Então, menos 3 quilogramas centímetros vezes segundo a menos 1. Então, percebam que a somatória dos momentos lineares das partículas A e B é igual ao momento linear do centro de massa. Tudo bem?
Bom, espero que tenha entendido. A gente se vê no próximo exercício. Tá legal?